Preocupado com as questões sexuais das pessoas, o deputado Marcelo Aguiar elabora um projeto de lei que visa criminalizar a masturbação. É isso mesmo, masturbação. Ele acredita que os sites pornô na internet sejam um motivo pelo qual as pessoas estejam se masturbando, então no seu projeto de lei ele quer proibir isso. Seja bem-vindo então ao canal Notícias Comentadas e aqui a gente vai comentar essa notícia dentro do contexto. De antemão eu digo o seguinte, eu não comentaria esse tipo de notícia porque eu acho um pouco ridículo você ver assim, né, de primeira mão você vê uma notícia dessa que tende ao ridículo. Mas depois quando você começa a ler um pouco mais sobre isso, aí você fica de certa maneira preocupado. E eu vou falar para vocês então o contexto disso. Essa atitude do deputado, ela foi meio que transformado em piada por muita gente. Inclusive eu vou mostrar para vocês um site de notícia lá de Portugal, que é que eles estão falando sobre isso e fazem até uma ironia. Depois eu vou dizer para vocês que o Marcelo Aguiar, ele é paulista, né, e tem algumas pessoas de São Paulo, sem querer colocar ninguém contra ninguém, é só uma ironia. Mas, por exemplo, o Diogo Mainardi, de São Paulo, que é também de São Paulo, né, o estado que elegeu o Marcelo Aguiar, ele costuma falar que os nordestinos são bovinos e que não sabem votar. Ele falou isso dentro de um contexto. E, no entanto, a gente tem umas figuras aí em São Paulo, figuras políticas, que a gente se questiona, né? Se existe realmente uma diferença entre a população que nasce em São Paulo e o Nordeste, né? E ele acusa o Nordeste de não saber eleger deputados. A gente questiona aqui o Diogo Mainardi, o que aconteceu aqui com o Marcelo Aguiar. Por que ele foi eleito então em São Paulo? Veja bem, a minha visão é o seguinte, não se deve pensar em que paulista, em que nordestino, em que gaúcho, não tem nada disso. O Brasil é igualitário em todas as suas regiões. O mesmo problema que a gente tem no norte, lá no Pará, no Amazonas, a gente encontra também lá no Rio Grande do Sul. A escolha de políticos é igualmente mal feita. Eu só vou levantar essa questão aqui para contrapor a argumentos de determinadas pessoas que eu considero que fazem comentários racistas e preconceituosos, como é o caso do Diogo Mainardi. Comentário infeliz que foi registrado na internet na ocasião da eleição da Dilma Rousseff. Pois bem, vamos entender então a notícia. A notícia aqui foi publicada no jornal Último Segundo, e no dia 4 de janeiro de 2017, e diz assim: contra a masturbação, o deputado quer bloquear conteúdo pornô na internet do Brasil. Marcelo Aguiar defende que o pornô está se transformando na base da educação sexual de jovens. Agora veja bem, é justamente esse deputado que é contra a educação sexual nas escolas. E agora ele quer proibir também a educação sexual, entre aspas aqui, como está falando, na internet. Bom, se você não faz educação nas escolas, aí você joga o seu filho para a realidade e ele vai buscar essa informação na internet. Até porque todos os seres humanos têm tem um grupo de seres humanos também que estão assexuados, que não gostam de relações sexuais, mas todos fazem. Então o camarada vai procurar se informar. E isso é bom, porque o camarada vai se informar sobre isso. Ele tem que saber, por exemplo, se ele é um jovem e um homem, quer saber como funciona, quer fazer sexo de maneira tal que sua parceira tenha prazer também e, consequentemente, o relacionamento fica mais longo, então ele vai procurar saber como funciona o corpo feminino, como é que funciona o corpo feminino, quais são as áreas e tudo mais. E aqui a gente entra em assuntos que, por exemplo, para o pessoal da igreja, normalmente é um tabu, mas não deveria ser. Por quê? Não deveria ser. Como eu falei para vocês em outro vídeo, a criação do corpo é criação de Deus. Então você tem que entender a obra de Deus, você tem que entender sobre o seu corpo. Você não pode olhar para baixo e dizer assim, olha, isso aqui a partir daqui eu vou ignorar, faço de conta que não estou vendo. Aí não limpa, não lava, não sabe como funciona. Sabe, o camarada vai fazer amor com uma mulher e depois... E o que ocasiona isso? Não quero entrar muito nos detalhes para a gente não ter aqui vídeo de educação sexual. O que ocasiona isso? Muitas vezes a insatisfação, eu dei o exemplo de homem para mulher, mas pode ser qualquer um, tá, pessoal? Homem com homem, mulher com mulher, mulher para homem, enfim. Mas o que acontece? Se a pessoa não sabe como funciona a relação sexual, se ela só entende a relação sexual como um ato de multiplicação, eu vou falar para vocês uma coisa, isso deixa um casal extremamente propício
é um risco grande de acontecer alguma situação em que haja uma traição, aí aparece alguém que sabe fazer melhor, e aí, amigo, o corpo também reage biologicamente. Aí o que ocasiona isso? Traições, né, uma série de conflitos, assassinatos e uma série de coisas que se transformam num problema social. De onde nasce isso? Isso nasce da questão seguinte, que coisas biológicas funcionam biologicamente, como é a questão do sexo. Você não pode misturar a questão racional, que é a questão do cérebro, isso aqui é certo, isso aqui é errado, com a questão do sexo. Eu digo muitas vezes o seguinte, o sexo é uma das pouquíssimas coisas que o ser humano ainda conseguiu preservar da sua origem animal. Nós somos animais, racionais, mas somos animais. Uma das pouquíssimas coisas que o ser humano ainda preserva é o sexo. Se você for fazer sexo racional, normalmente dá conflito. Entende? Então, vamos falar por esse lado. Agora vamos entender. Ele não quer que o site pornô, porque ele acha que interfere na educação sexual das pessoas. Né? Então o deputado travou uma batalha contra a pornografia e contra a masturbação. Por isso ele apresentou o projeto da Câmara que obriga as operadores de disponibilizar acesso à internet para lá. Bom, ele fala aqui o seguinte, o projeto de lei foi apresentado no final de 2016 em sua justificativa, tá aqui, ó, justificativa do projeto de lei. O deputado do DEM, que é do Democratas, que é também cantor na igreja evangélica e se auto-intitula como servo de Deus, afirma que há pessoas viciadas em conteúdo pornô e masturbação. Estamos atualizados informam um aumento... estudos atualizados informam um aumento no número de viciados em conteúdo pornô e na masturbação devido ao fácil acesso pela internet e a privacidade que celular e o tablet proporcionam. Quer dizer, o cara fica procurando esse tipo de estudo, eu fico pensando outra coisa, é o seguinte, o Brasil está com tanto problema para resolver e daí vem alguém que se preocupa com esse negócio de... Os jovens são mais suscetíveis a desenvolver dependência e já estão sendo chamados de autossexuais. Pessoas para quem o prazer com o sexo solitário é maior do que o proporcionado. Bom, ele também é contra a ideologia do gênero. Marcelo Aguiar está cumprindo com seu segundo mandato como deputado federal pelo estado de São Paulo. Ainda em 2016, ele apresentou um modelo de notificação extrajudicial desenvolvido pelo procurador para que os pais ou responsáveis protejam seus filhos contra o ensino da ideologia de gênero nas escolas. Eu me pergunto se isso aqui é ensino de ideologia de gênero ou é educação sexual. Shelby chegou a justificar a notificação dizendo que crianças em desenvolvimento estão sendo expostas a temas complexos e abusivos ao seu entendimento. Bom, outro tema complexo, mas vamos lá, vamos dar prosseguimento aqui à notícia. O Jornal Português publicou o seguinte, o Diário de Notícias. Deputado brasileiro quer criminalizar a masturbação. Ele faz uma ironia. Ele primeiro faz aqui a questão da notícia. Né? Aguiar, de 43 anos, é músico de profissão de acordo com o portal de deputados, com notoriedade nos estilos sertanejo e cristão contemporâneo. Seu maior êxito foi Não Dá Pra Fazer Amor Sem Ter Você. E aí fica, inclusive tá aqui, né, a música dele, Não Dá Pra Fazer Amor Sem Ter Você. Aí quando eu olhei esse título, eu fiquei pensando, isso também tem a ver com masturbação, né? Quer dizer que desde o tempo dele, do cantor sertanejo, ele já falava desse negócio de... Tentou, se masturbar e viu que não dava e compôs uma música, não dá pra ser... Ou então, essa música parece até que não é dele, é de outra pessoa. Então, é um negócio, ele tende ao ridículo, né? Agora vamos ver aqui rapidinho quem é Marcelo Aguiar. Marcelo Aguiar, ele é de São Paulo, um cantor, compositor, e está aqui toda a biografia dele, inclusive quando ele ganhou para vereador, e a discografia também, gravações, volume 1, volume 2, sertanejo e tudo mais. Aí depois ele virou evangélico. Aqui tem o Maynard falando na sua afirmação sobre a questão, né, no momento que falou de política, eleições de Dilma, que ele falou que o nordestino é bovino. Então vou relembrar aqui esse caso, né? Por que eu estou relembrando esse caso? Porque eu acho que a política ela tem assuntos muito urgentes para estar sendo discutidos agora e eu não sei exatamente qual a importância e a relevância de um tema como esse, ainda mais sendo tratado por uma pessoa que não é da área. O que é da área? Da área de biologia, da área médica, para o que vai falar sobre masturbação. E daí o
o camarada larga tudo para continuar se preocupando com essa questão de masturbação, de sexo e de tudo mais. Mas, bom, a origem dele é de música sertaneja e a maior parte dos dilemas é também na questão de amor e tudo mais. Diogo Mainardi, ele é de São Paulo, por isso que eu estou colocando aqui o link, né, para vocês verem também. É de São Paulo, então o estado dele elegeu esse tipo de pessoas que estão se preocupando. Seria interessante escutar a opinião do Diogo Mainardi sobre essa lei, né? Aqui eu vou colocar um site para vocês, porque tem duas visões sobre essa questão de masturbação. Tem a visão científica, a visão biológica da coisa, que procura entender os efeitos da masturbação para o corpo, biologicamente. Então você tem aqui, principalmente, as questões hormonais, né? E tem a visão bíblica. A visão bíblica, que é essa daqui, que está dizendo, olha, esse site aqui, não é bíblica não, a visão religiosa, não é bíblica. Até porque o próprio site está dizendo aqui, ó, pergunta, masturbação de acordo com a Bíblia é pecado? Esse site se coloca, não, ele faz godquestions.org, então ele quer responder perguntas sensíveis, digamos assim, e outras perguntas também sobre religiosidade e religião e tudo mais. Então, essa pergunta aqui é tabu, né? E aí o cara pergunta aqui, é pecado? Aí ele fala, a Bíblia nunca menciona especificamente a masturbação ou afirma se a masturbação é ou não pecado. Entretanto, não há dúvidas de que na grande maioria das situações as ações que levam à masturbação são pecaminosas. As ações que levam à masturbação são pecaminosas. E aí o lado mais científico da coisa, ele fala o seguinte, 5 benefícios da masturbação, que é o lado com visão médica. Durante muito tempo a masturbação foi classificada por diversas sociedades como uma prática imoral e prejudicial, mas isso não poderia estar mais longe da verdade. Especialistas dizem que a experiência prazerosa traz benefícios para o corpo e para a saúde. Por isso, a BBB Mundo, serviço em espanhol da BBC, BBB já, conversou com Mariano Rosselló Gaia, antropólogo e especialista em medicina sexual do Instituto Médico Rosselló, da Espanha, que explicou os 5 benefícios da masturbação cientificamente comprovados e que você provavelmente não conhecia. Primeiro, alívio de dores menstruais. No caso aqui a masturbação para a mulher, que eu acho que para a igreja ainda é um tabu maior ainda. Ele diz que todas as substâncias químicas que se produzem na corrente circulatória ao ter um orgasmo atuam de maneira analgésica contra as dores pré-menstruais. A segunda, fortalece o sistema imunológico. Nos homens, o fato de que a vida seminal e os dutos ejaculatórios levam o sêmen para fora e evita que sejam produzidas infecções de bactérias oportunistas exteriores. Aí aparece o cara aqui com o olhão, né? Arregalado aí, né? Então, não se preocupe não, que nem todo mundo que se masturba fica com esse olhão aí para fora. Melhora o sono. O Conselho Francês de Pesquisa Médica publicou um trabalho nesse sentido no ano passado e outros autores puderam constar e publicar isso. Gera a sensação de bem-estar, isso é lógico. A liberação de endorfina. Bom, bem-estar, você tem que pensar na questão hormonal. O corpo é uma máquina, é um conjunto de biologia. O corpo é uma bioquímica, é química pura, são elementos atômicos e tudo mais. Então, falando biologicamente, sem se preocupar com questão espiritual, né? Normalmente a questão religiosa se preocupa com a questão espiritual. E aqui a ciência, no caso a medicina aqui, está se preocupando com a questão biológica. Então, biologicamente, esqueça o pecado. A liberação de endorfinas e catecolaminas rebaixa os níveis de estresse e melhora o estado de ânimo. Estamos falando aqui de questões biológicas. Melhora na relação do casal. Um mito muito difundido que prega a masturbação arruina as relações sexuais com o cônjuge. Na verdade, é o oposto que ele está dizendo assim. Masturbar-se favorece a melhoria das relações sexuais, já que ao fazer isso, a pessoa aprende muito sobre seu corpo, suas reações, seus estímulos sexuais, fazendo com que o sexo seja muito mais prazeroso. E aqui eu vou falar de um ponto que é a conexão entre a questão biológica e a questão espiritual. E eu vou dizer o seguinte, bom, se biologicamente, pense nisso, isso aqui é meu comentário já, se biologicamente o corpo libera hormônios e dá essa sensação boa na pessoa, se biologicamente é bom contra o sono, melhora a qualidade do sono, se biologicamente fortalece o sistema imunológico, se biologicamente alivia as dores menstruais, tá?
Aqui tem outro site, no site de saúde, ainda vou concluir essa ideia. Então, benefícios da masturbação feminina. Alívio de estresse, previne o surgimento de infecções, previne contra incontingência, diminui as cãibras da TPM, melhora a libido, e aqui tem um vídeo falando sobre isso. Tá? Então, se biologicamente acontece tudo isso, eu vou lembrar para você que pensa na questão religiosa do seguinte: quem criou a biologia foi Deus. Ele criou dessa forma. Veja bem, olha, o Criador, ele fez um sistema que é o corpo humano. Aí ele diz assim, ele faz assim, bom, se eu vou criar aqui de uma forma que, se ele se masturbar, aí vai causar determinados benefícios biológicos. Se o Criador fez dessa forma, por que o ser humano está se preocupando com essa questão? Por que isso tem que virar projeto de lei num país que está precisando urgentemente de reformas, né, lutar contra determinadas reformas que vai estimular a miséria e tudo mais? Por que isso tem que virar projeto de lei? Por que tem que ter um deputado eleito por São Paulo, o estado que, segundo o Maynard, sabe eleger muito bem seus políticos e por isso seria muito melhor do que o Nordeste? Por quê? A biologia é obra de Deus. Se você acredita em Deus, pense, a biologia que está no seu corpo, a masturbação que lhe dá prazer, esse sistema de geração de prazer foi criado por Deus. Será que Deus ia criar um sistema e proibir de usar o sistema? Isso é ilógico, isso é hilário, minha gente. Eu costumo fazer um filtro das coisas que a gente está publicando aqui no canal Notícias Comentadas, mas assim, tem coisas que são absurdas. Sabe? Pense, reflita sobre isso. Você não precisa concordar comigo, mas só reflita. Deus faria um erro de criar um sistema que não pode ser usado? Isso seria um erro divino, um erro sobrenatural, um erro de Deus. Deus erra. É isso então que o deputado está querendo dizer? O servo de Deus aqui, ele acha que conversou com Deus, isso aqui eu conversei já com Deus, ele falou para mim, explicou o seguinte, eu criei isso aqui, mas eu errei. Por favor, faça lá uma lei, porque o pessoal está se viciando, está virando autossexual, preciso da sua ajuda. Né? Então Deus precisa da ajuda do Marcelo Aguiar para fazer o projeto de lei. Percebe como é ridículo o processo? É muito ridículo isso, tá? Então, você ser contra a masturbação, que biologicamente causa prazer e benefícios ao corpo humano, tanto de homem como de mulheres, você está afirmando com isso que Deus errou ao criar essas vantagens biológicas. Reflita sobre isso, não deixe de colocar a sua opinião, tá? A gente de vez em quando vai estar, como eu falei para vocês, o objetivo do canal é levar reflexão. Eu não preciso que você tenha a mesma opinião que eu, até porque o canal Notícias Comentadas não está criando zumbi. Ele está colocando o assunto em pauta e falando o lado de um e o lado de outro. E a utilidade disso, a utilidade de uma discussão como essa, a utilidade de uma discussão de um deputado que ocupa o parlamento para ficar se preocupando com coisas como essa. Seria muito melhor ele entrar numa questão mais profunda, já que masturbação é um tema que automaticamente envolve a questão biológica. Se envolve a questão biológica, não pode ser ignorada. Você não pode falar de uma questão biológica falando só sobre a questão sobrenatural do negócio. Então, pense isso. Eu vou deixar esse exercício de reflexão para vocês. É muito interessante colocar aí a opinião de vocês. O que vocês acham sobre o tema? Claro, se vocês conseguiram ver o vídeo todo. Logicamente, pelo título, eu vou colocar o título de deputado quer criminalizar masturbação, e nós sabemos que tem muita gente que não vê o vídeo todo, né? Não lê a notícia toda também, então ela vai se manifestar por aquilo ali e a gente inicializa então esse debate. Um grande abraço então e até a próxima notícia.